Apvida acaba de inaugurar a terceira unidade para atendimento TEA. São 50 salas, diversos profissionais e especialidades para acolher os nossos clientes. Onde há inclusão, há vida. Onde há vida, há Apvida. Bem, nós estamos de volta para dar seguimento a esse projeto Eleições Municipais 2024 aqui no Portal do Holanda. E hoje o dia se torna muito especial, principalmente porque nós estamos recebendo um protagonista da política amazonense, que é, a gente pode dizer, como geralmente se diz popularmente, é um político de peso, um histórico de peso na história da sua vida política. O deputado Roberto Cidade, ele é presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e, como a gente também costuma dizer por aí, e não resta dúvida sobre isso, ele é bom de voto. Ele foi muito bem eleito pelo número de votos, é uma pessoa que tem muitas afinidades em relação à cidade de Manaus e ele gentilmente aceitou o nosso convite e está aqui hoje para entregar para vocês as suas propostas, para especificar para vocês os seus planos, para que a gente passe a ter uma cidade melhor, para que a gente passe a ter um local onde nós vivemos, nós desenvolvemos as nossas atividades profissionais e amorosas com as nossas famílias e com os nossos amigos, a gente passe a ter uma cidade que seja realmente digna do desenvolvimento humano que nós queremos, todos nós, para as suas vidas. Eu, antes de entregar a palavra ao nosso ilustre convidado, que é candidato a prefeito de Manaus, eu quero fazer alguns pedidos para vocês, eleitores. Eu sou eleitor, tá? Essa é a condição que eu me coloco agora para fazer esse pedido para vocês. Não vote em ninguém, eu estou falando por mim. Bom, eu, eleitor Humberto Amorim, quero pedir para você, não vote em ninguém baseado em pesquisas. Porque ontem eu ouvi um comentário muito interessante, não vou votar nesse cara porque o cara já está eleito, estão dizendo que o cara está com tudo na pesquisa, é impossível bater o cara, faltam só 40 dias para a eleição. Não entra nessa não. A pesquisa, gente, é uma nuvem, é uma foto do hoje, do agora. Tudo pode mudar daqui para amanhã. Não faça isso, por favor. Eu estou te pedindo isso em nome de Manaus. Para Manaus, eu moro em Manaus, meus netos moram em Manaus, a minha família mora em Manaus, meus amigos moram em Manaus. E esse apelo é em nome de tudo isso que você tem também aqui. Uma segunda coisa que eu quero pedir a vocês, não venda o seu voto, não negocie o seu voto, porque infelizmente isso continua acontecendo. Continua acontecendo. Nós recebemos denúncias de pessoas que estão aí sendo vítimas, ou tendo fraqueza para vender o seu voto. Não faça isso, de jeito nenhum. Você só vai prejudicar a sua cidade. Você só vai... Não é a cidade que você vai prejudicar o pior ainda, sabe? É o futuro da nossa cidade, o futuro. Porque o candidato a prefeito Roberto Cidade, ele está aqui porque ele está se comprometendo a fazer, a realizar em prol do futuro melhor dessa cidade. Eu acho que é essa a grande proposta. E, finalmente, eu quero dizer para vocês uma coisa que eu julgo de suma importância. Respondam essa pergunta depois da entrevista com o candidato Roberto Cidade. Ele vai me representar? Ele me representa? É essa a grande pergunta que todos nós temos que responder. E o resto tudo é conversa fiada. O vereador que você elegeu na última eleição te representa? O governador que você elegeu em alguma eleição, o deputado que você votou em alguma eleição te representou, te representa? Pensa nisso, tá bom? Candidato Roberto Cidade, tudo que eu falei foi com o coração e com sinceridade. E é por isso que o senhor está aqui, para a gente falar com transparência, nesse espaço democrático, tudo sobre os seus planos, né, a sua motivação para ser prefeito de Manaus. Então,
Muito obrigado por estar aqui e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Humberto, pela oportunidade. Como estava falando ainda há pouco, lhe admiro muito. Mais de 37 anos de um trabalho muito sério, um homem de bem, um homem que fala com o coração. Agradecer também aqui a oportunidade a toda a equipe do Portal da Holanda por estar aqui nessa entrevista para trazer os meus compromissos com a cidade de Manaus. Manaus precisa mudar, Manaus precisa de um prefeito que faça as entregas de verdade. Manaus é a 5ª capital do Brasil que mais arrecada impostos. E passou-se 4 anos e o sentimento que eu escuto pelas ruas da cidade de Manaus é que Manaus não avançou. Como você muito bem disse, Manaus não teve planejamento para o futuro. Nós temos que estar aqui com propostas para planejar Manaus para o futuro e fazer as entregas que a população tanto deseja. Candidato, é o seguinte, eu fiz um deverzinho de casa para trazer aqui para a gente abordar. E eu descobri que Manaus também é a segunda maior despesa da Prefeitura de Manaus. A segunda maior despesa de Manaus é com o transporte público. Eles investem, eu acho que esse é o termo, 30 milhões de reais por mês no transporte público, dos ônibus que circulam por aí. E eles têm a questão de 10 milhões de reais envolvendo as isenções do pagamento da tarifa do ônibus pelos estudantes municipais, da rede municipal. Aí tem os estudantes da rede particular, que pagam 50%. Aí tem os idosos. 8 milhões de reais envolvendo os idosos e as pessoas com deficiência física. Eu sei, eu vou declarar assim, eu sei que o senhor sabe, tanto quanto eu, que o que ainda é vergonhoso na cidade de Manaus e que abala tanto a nossa qualidade de vida é o transporte público dessa cidade. Até pouco tempo a gente via um monte de ônibus parados, dando prego. Os ônibus hoje circulam 12 km por hora. Esse calor infernal que assola Manaus. Andar de ônibus em Manaus é um inferno. E nós temos aqui 8 milhões, 10 milhões para isenção, 38 milhões de investimento, 8 milhões para os idosos. E isso não é refletido no transporte público. Que propostas, candidato Roberto Cidade, o senhor tem para entregar ao povo de Manaus, que o senhor quer encantar para que eles votem no senhor através das suas propostas, o senhor tem para o transporte público que continua sendo um inferno na vida dos moradores de Manaus? Eu acredito que Manaus precisa de um prefeito que resolva os problemas do transporte público da cidade de Manaus. É muito triste para um pai, é um sofrimento para um pai, para uma mãe, que passa 3 horas por dia indo para o seu trabalho, um pai que mora lá na Zona Leste, lá no Jorge Teixeira, que pega o ônibus para ir trabalhar no centro da cidade de Manaus. Ele gasta 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E nós temos mais de 800 ônibus sucateados na cidade de Manaus, que tem mais de 10 anos. Isso foi levantado pela sua campanha. Pela nossa campanha. É por isso que nós temos que ter um prefeito que tenha coragem de conversar com a classe e cobrar para que os empresários coloquem ônibus novos. Recentemente eu estive também, pode ver nas minhas redes sociais, visitando mais uma vez. Eu sempre frequentei, mas eu fui lá em loco, 4 horas da manhã, lá no Terminal 4. E perguntando das pessoas o que precisava melhorar para me incluir no meu plano de governo. A revolta é enorme. As pessoas andam com medo, porque nos terminais de ônibus não tem segurança, não tem guarda civil municipal. Os furtos de celulares são muito grandes e os ônibus estão velhos. E os terminais de ônibus estão acabados. Recentemente, que o atual prefeito colocou iluminação, que de noite ficava tudo escuro. Iluminação nos terminais. Nos terminais de ônibus. Né? O fluxo é muito grande. Né? Então, Manaus precisa de um prefeito que planeje isso, que reorganize o sistema de transporte público da cidade de Manaus, que melhore o tráfego dos ônibus. O atual prefeito prometeu o BRT, o antecessor prometeu também o BRT e prometeu fazer entregas que não entregou. Passa prefeito, entra prefeito e não melhora nada do transporte público da cidade de Manaus. Nós vamos reorganizar, nós vamos fazer as economias necessárias. E também quero ressaltar aí que o passe livre estudantil, ele é pago
72% com recurso do Estado, que foi aprovado pela Assembleia, que hoje os nossos alunos não pagam transporte público, mas tem um repasse do Estado. Né, isso para as escolas estaduais. Para a prefeitura. Que é repassado para a prefeitura. Para as empresas, isso. É repassado para a prefeitura e a prefeitura repassa para as empresas de transporte coletivo da cidade de Manaus. Manaus precisa de um prefeito que reorganize. Manaus precisa de um prefeito que invista em infraestrutura para poder fazer com que o trânsito melhore na cidade de Manaus. O atual prefeito esqueceu isso, passou 4 anos e não entregou. Nós vamos colocar para funcionar melhor o transporte público da cidade de Manaus e nós vamos reformar os terminais de ônibus. São reformas simples, é botar para funcionar. Você acredita que não tem nem banheiro lá para as pessoas? Eu fui visitar uma trabalhadora, uma microempresária. Não tem banheiro nos terminais? Nos terminais. Eles estão usando os boxes lá para usar como banheiro. Eu fui lá em loco e eu vi uma trabalhadora que estava vendendo ali o seu café da manhã, pão com tucumã e tal, vendendo ali com a sua banquinha de café, e ela estava com a máscara muito triste. Ela falou: estou muito triste aqui porque você está sentindo o cheiro aí, sentido de fezes, enfim. A prefeitura abandonou. Então nós vamos administrar de verdade, nós vamos melhorar o trânsito da cidade de Manaus, nós vamos cobrar a melhoria dos ônibus. E eu me lembro muito bem, há 15 anos atrás os ônibus tinham ar-condicionado na cidade de Manaus, e retroagiu, não melhorou o sistema de transporte público da cidade de Manaus. E nós vamos entregar ônibus novos, nós vamos descobrir qual é essa caixa preta que infelizmente hoje tem no transporte público da cidade de Manaus. A questão que eu mencionei aqui, candidato, dos ônibus circularem a 12 km por hora, o senhor está se debruçando também na sua campanha sobre ações que façam com que esses ônibus, como faixas exclusivas, seja lá o que for, para que aumente a velocidade desses ônibus na entrega dos seus passageiros? É isso, né? Investir em infraestrutura. Na infraestrutura? Investir em infraestrutura, em tecnologia, para que a gente faça as intervenções viárias para aumentar o fluxo, principalmente dos ônibus. 500 mil pessoas utilizam o transporte público da cidade de Manaus por dia. Então nós precisamos priorizar essas pessoas que sofrem muito, pessoas que não têm condições de ter o seu carro próprio, que não têm condições de pagar um moto-Uber, um Uber, que anda de transporte público, precisa ter um transporte público de qualidade. Manaus é a 5ª capital do Brasil que mais arrecada impostos, um orçamento de mais de 9 bilhões e meio de reais. E o segundo, você me relatou aqui, tem um gasto absurdo com o transporte público. E por que não ter um transporte de qualidade? Nós vamos reorganizar isso, nós vamos investir em infraestrutura e chamar todos os profissionais, todos os empresários da área para que a gente faça um estudo e entregue o melhor transporte coletivo que a cidade de Manaus já teve, porque eu sei trabalhar, eu sei administrar e eu sei fazer entregas. Candidato, eu antes de começar a entrevista, eu declarei para você que eu entrevistei ao longo dos anos todos os prefeitos a partir de 1986. Né? E a coisa mais interessante, e eu gostaria de que o senhor comentasse isso, é que durante todas essas campanhas, esses candidatos sempre abordam primordialmente 3 questões que parece que não mudam. E eles têm que dizer: vai mudar, vou investir. Segurança é uma delas. A outra, o transporte público, o senhor acaba de falar a respeito. Tem a questão da educação. Então são 3 questões que as pessoas candidatas ao longo dos anos sempre abordam. Parece que esse problema não tem fim, parece que é um problema que... Vamos lá falar da segurança. O senhor acabou de dizer que lá no terminal não tem segurança, aí o senhor mencionou a guarda municipal. Eu já vi, durante a campanha agora, outros candidatos falando sobre o armamento para a guarda municipal, fazer concurso para mil, eu vi esse número por aí, eu não estou criando isso, 1000 guardas municipais. Me diga uma coisa, qual é a sua proposta para que definitivamente se comece a resolver essa questão de segurança nos ônibus, por exemplo? Porque o senhor acabou de dizer algo que eu concordo plenamente, concordo com o senhor.
As pessoas usam ônibus em Manaus morrendo de medo. As pessoas estão na parada de ônibus morrendo de medo. E veio aqui um secretário de segurança dizer para mim que os bandidos agora saem lá dos lugares, disse aqui onde o senhor está, lá onde eles estão, com uma cota de 10 celulares por dia. Quer dizer, como é que um negócio desse pode ser aceito pelo cidadão que paga imposto, pelo cidadão que tem que trabalhar? Então, na questão da segurança municipal, porque eu sei que a segurança é mais um dever constitucional do Estado, mas já que o senhor mencionou a guarda que é gerida pela prefeitura, que tipo de investimentos, que tipo de treinamento, que tipo de ações o senhor planeja para que as pessoas sintam menos medo de estar na rua aqui na cidade de Manaus? Humberto, eu tenho um compromisso com a cidade de Manaus. Manaus precisa de um prefeito que... O senhor é manauara? Sou manauara. Nasci e fui criado na cidade de Manaus. Meu pai é do interior e minha mãe é manauara também. Mas eu nasci e fui criado na cidade de Manaus, amo essa cidade, sou candidato a prefeito para trabalhar pelo povo que eu amo, entrei para a vida pública para dar minha contribuição e ser um servidor público que vai fazer entregas. Eu vim da iniciativa privada, sempre ralei muito na minha vida. Manaus precisa de um prefeito que dê a sua contribuição com a segurança. Manaus precisa ter uma guarda civil municipal armada, equipada, pronta para trazer mais segurança. Sabe aonde? Dentro dos terminais de ônibus. Eu estive lá e tem a porta lá e tem a sala da Guarda Civil Municipal, não tinha ninguém. Manaus não tinha nenhum guarda municipal? Nenhum guarda civil municipal. Manaus tem apenas 385 guardas municipais, é muito pouco. Fortaleza tem 2.700 guardas municipais. São Paulo e Rio de Janeiro é uma numeração muito maior. Mas eu cito Fortaleza, que é uma cidade que tem mais ou menos o tamanho da cidade de Manaus em termos de população. Eu vou armar e equipar a Guarda Municipal de Manaus. Em 2021, nós aprovamos uma lei na Assembleia que demos autorização para o atual prefeito armar a Guarda Civil Municipal. E apenas 38 tem arma. É muito pouco. É quase nada. E nós vamos fazer diferente. Nós vamos, já no primeiro ano, fazer o concurso público e convocar de imediato 1.000 agentes para que a gente possa ter uma Guarda Civil Municipal. Isso é uma determinação sua, fazer o concurso público para a Guarda Municipal. Público, nós vamos contratar e nós já vamos convocar de imediato. E as armas tem. Nós vamos fazer um termo de cooperação técnica com a Polícia Militar, que tem arma, lá tem as armas, para poder disponibilizar para a Guarda Civil Municipal, e nós vamos armar 100%. Nós vamos dar o treinamento necessário e nós vamos armar e equipar a Guarda Civil Municipal. Nós vamos ter a ronda da Guarda Civil Municipal. Nós vamos contratar carros prontos, equipados, para que a gente possa fazer a ronda. Tipo como faz a Rocan? Exatamente. Vai ser um veículo equipado, enfim. E nós vamos trabalhar em parceria também com a Polícia Militar, para que a gente possa ter o suporte. Né? Então, assim, a Guarda Civil Municipal ela vai estar presente dentro dos terminais de ônibus. Nós vamos ter as principais rotas, as principais linhas que tem o maior número de furto. Nós vamos ter, né, a Guarda Municipal presente, em loco, fazendo a ronda próximo dessas linhas de ônibus. Nós vamos ter Guarda Municipal lá no centro da cidade de Manaus, que está abandonado. Nós vamos também Guarda Civil Municipal quando forem chamados na frente das escolas, onde estão tendo conflito de alunos que saem das escolas para terem conflitos, né, terem confrontos. Recentemente, uma criança veio a óbito lá na Cidade Nova de Manaus, lá no bairro Cidade Nova, onde teve um conflito fora da escola, mas só que os gestores estavam sabendo que isso já acontecia várias vezes. Eu estive lá no local, conversei com algumas crianças e conversei com as pessoas que moram próximo lá, e me relataram que se tivesse uma Guarda Civil Municipal ali presente, a gente poderia ter evitado a morte dessa criança. Então, nós vamos trazer mais segurança. O prefeito tem que dar a sua contribuição. É por isso que é compromisso meu de campanha armar 100% da Guarda Civil Municipal e aumentar o efetivo para 1.000 homens e nos próximos 4 anos para 3.000. E dessa forma, nós vamos dar nossa contribuição e melhorar a segurança da cidade de Manaus. Candidato, essa é a primeira vez, né, que eu ouço, não só o senhor mencionar, mas outros candidatos falarem, né, não sei se o senhor declarou isso como compromisso, mas eu vou descobrir agora. Não, já estou mudando de assunto.
é o seguinte, a questão de um hospital municipal. Um hospital municipal. Então, nós vamos construir o hospital municipal, vai sair o hospital municipal, o município precisa de um hospital. Qual é a sua abordagem sobre Humberto, esse tema? Manaus hoje vive uma campanha eleitoral para prefeito da cidade de Manaus. O atual prefeito prometeu lá em 2020. Ele não cumpriu nem 30% do que ele botou no plano de governo dele lá em 2020 e agora quer mais 4 anos. Ele prometeu lá criar um hospital municipal e não entregou. Eu tenho um compromisso com a saúde da cidade de Manaus. Manaus hoje precisa de um prefeito que tenha responsabilidade e que coloque para funcionar UPAs, Unidade de Pronto Atendimento de Saúde, 24 horas. Fazer um hospital municipal é muito pouco. Eu vou construir e colocar para funcionar 12 UPAs na cidade de Manaus. Quantas em UPAs todas tem agora? Nenhuma não tem da UPAs, prefeitura, não. nenhuma. Só tem um Nenhuma da UBS que prefeitura. fecha 17 horas. Algumas vão até 20 horas. Mas a grande maioria das E a UBS UBS é do governo. é da prefeitura. Da prefeitura. Da desculpa. prefeitura. E você vai para lá com Mas UPA não tem. Na prefeitura não tem nenhuma da prefeitura funcionando. Então eu vou fazer diferente. Porque você que mora na Zona Leste, você ir para um hospital lá no centro, você vai ter que pegar o ônibus, você vai ter que ficar, ainda mais numa situação doente, dor de barriga, precisando de um atendimento urgente. Então você tem que ir no lugar mais próximo. Nós já temos os locais e nós vamos ter UPAs na Zona Norte, UPAs na Zona Leste, na Zona Oeste, Centro-Oeste, Sul e Centro-Sul. Em todas as zonas de Manaus, eu já tenho os pontos e nós vamos construir. E sabemos muito bem de onde é que a gente vai tirar o recurso para isso. Só o que se gastou com tinta e pincel, que foi mais de 100 milhões de reais na cidade de Manaus, daria para ter construído UPAs. O que se gastou com festa nesses últimos anos, que foi mais de 50 milhões de reais, daria para construir essas UPAs. Eu vou priorizar a saúde. A Prefeitura de Manaus tem que fazer a sua parte. 70% das pessoas que vão no 28 de agosto, que é um pronto-socorro, que funciona 24 horas, precisam da atenção básica, precisam da saúde primária, que é de responsabilidade da Prefeitura de Manaus. E eu vou construir 12 UPAs, o governo federal dá um aporte, nós vamos fazer as economias também e nós vamos construir, equipá-las e colocar para funcionar na cidade de Manaus. Nós vamos ter os médicos, nós vamos ter os exames básicos, nós vamos ter também os remédios, todos no mesmo lugar, para ter começo, meio e fim. O que acontece hoje, o atual prefeito fala que atende 80% da cobertura de atenção básica que é da prefeitura. Sabe o que ele faz? Ele atende o paciente, mas o paciente sai com a consulta. Ele registra lá no SUS e parece que foi tudo resolvido. Não resolve ali. O paciente depois sai de lá, ele precisa fazer o exame e ele precisa também dos remédios. Do tratamento. E ele não sai com isso. Então nós vamos ter as UPAs funcionando 24 horas para que a gente possa dar o tratamento para essas pessoas e fazer a prevenção, que é a atenção básica à saúde primária, principalmente a gente investir na prevenção para que a gente não possa lá na frente ter outras complicações. Então Manaus vai ter um prefeito que vai assumir de verdade. Manaus deixa de arrecadar, Humberto, todos os anos, porque não tem UPA, recursos do SUS. Recurso de 700 milhões de reais que deixa de vir para Manaus. De acordo com o número de UPAs, aumenta a questão do... Você cadastra no SUS e você recebe esses recursos do governo federal. E Manaus deixa de arrecadar porque não tem UPA. Entendi. Tá entendendo? Deixa de arrecadar. E a atual gestão se esconde. O atual prefeito ele gosta de terceirizar os problemas. Ele retira da costa dele, quer botar no governo do estado, botar nas costas do governo federal. Ele tem que resolver o problema da saúde, da atenção básica e da saúde primária, que é de responsabilidade da prefeitura. É por isso que eu tenho um compromisso de colocar para funcionar 12 UPAs na cidade de Manaus, com os médicos. Durante um período de 4 anos. Durante o período de 4 anos para construir 12 UPAs. Vamos priorizar os bairros que são mais afastados e que têm a maior demanda. E nós já temos os bairros, nós já temos tudo se planejado. Tudo foi mapeado. Tudo mapeado, tudo organizado. E nós vamos buscar recursos. Vamos fazer. Quer dizer, não vai faltar recurso, vai ter recurso para isso. Vai ter recurso para chegar com o governo do estado, com o governo federal, para que a gente possa dar assistência. Porque isso é execuível, o senhor está dizendo. Isso é execuível, isso pode acontecer. E eu quero dizer aqui, Humberto, o atual prefeito, ele não quis entrar nisso, porque ele não teve a coragem. E eu vou ter a coragem, porque Manaus hoje precisa de um prefeito que faça a sua parte com a
responsabilidade dele, que é com a atenção básica, com a atenção primária e com a média complexidade também, que muitas vezes vai para o pronto-socorro e com uma UPA você vai poder ali atender esses problemas ali urgentes ali. Então, só dessa forma vai desafogar o sistema de saúde da cidade de Manaus. Só dessa forma. A prefeitura fazendo sua parte. Isso já não é uma fórmula que o Roberto Cidade inventou. É a fórmula que deu certo nas outras capitais do Brasil. Candidato, eu não me canso de citar esse exemplo, eu não vou me cansar. Já teve prefeito aí que disse que ia construir 1000 creches. E várias pessoas com as quais eu converso ou que me abordam por aí quando eu saio, dizem que um dos maiores problemas para muitas mães em Manaus é justamente a questão da falta de creches, para que ela possa deixar os seus filhos e possa ir trabalhar, exercer uma função profissional. E existe em Manaus, isso aqui é um fato, ninguém fala a respeito, ninguém aborda, quer dizer, não existe uma sistemática de abordagem desse grande problema. São mães que saem de casa e deixam os filhos sozinhos em casa, crianças cuidando de crianças. Muitos lares estão passando por isso em Manaus, na periferia de Manaus. E muitas dessas mães alegam que, justamente, não tem onde deixar, não tem creche, não tem apoio institucional para que ela possa ir trabalhar tranquila, sem deixar os filhos trancados em casa. Que projetos, de que forma o senhor vai encarar essa realidade triste que existe na cidade de Manaus? Com certeza, Humberto. Muito se prometeu, muitos prefeitos se elegeram e falaram que iam diminuir o número de vagas de creche, que iam aumentar, na verdade, o número de vagas de creche, que iam dar sua contribuição, que iam resolver esse problema. Eu tenho uma proposta que é viável e que é rápida e prática. Eu vou lançar um edital já no primeiro ano. Quem estiver habilitado, que queira participar, para a iniciativa privada, para as instituições, para as fundações, quem estiver apto a participar, com vagas de creche, e vou colocar todas as áreas da cidade de Manaus. Eu já vou lançar um edital para 1000 vagas. Porque se você contratar... Na prática, como isso vai funcionar? Uma iniciativa privada, um empresário do ramo de escola, que tenha poder de construir ou de reformar. Quer dizer, o investimento vai ser particular do empresário. Okay. Nós vamos contratar pelo menor valor, pelo menor preço, um número de vaga por aluno de creche na sua escola, naquela escola ali que esteja adaptada, que esteja habilitada com todas as nossas exigências para que as crianças possam ficar lá e tranquilamente deixem os seus pais à vontade, que vai ter a vistoria, vai ter tudo, para que possa dar o suporte e nós vamos aumentar o número de vagas de creche. Para construir demora muito, precisa ter a Prefeitura de Manaus muitas vezes não tem o recurso. O atual prefeito, as poucas que ele entregou foi da gestão anterior, então nós precisamos resolver esse problema urgente e é dessa forma que vai ser resolvido. Nós vamos lançar uma licitação, nós vamos lançar um edital de convocação, quem tiver habilitado e apresentar o menor preço, nós vamos contratar já no primeiro ano para 1000 vagas de creche e serão distribuídas. Uma creche com 1000 vagas é muito grande, nós vamos fazer em torno de 250 vagas por creche em todas as áreas de Manaus, onde está a nossa maior demanda, e dessa forma a gente vai aumentar e nós vamos entregar vagas de creche para o pai e para a mãe. E a manutenção é toda da iniciativa privada, de quem for contratado. É só dessa forma que vai resolver. Construir creche demora muito e é muito caro, e a manutenção também é cara. Então você contrata alguém que quer, é R$500, é R$300, é R$200, o menor valor por uma vaga de creche, para uma criança ficar. O valor a gente vai ver, vai fazer um estudo no mercado, vai ter um estudo do impacto, um valor de mercado, enfim, e nós vamos contratar de imediato, e é só dessa forma que a gente vai diminuir e o sofrimento da mãe e do pai, que precisa ter uma vaga de creche para poder trabalhar. Candidato Roberto Cidade, é interessante o prédio, e agora eu vou vamos dar uma passeada no centro de Manaus. O prédio onde foi fundada a Universidade Federal do Amazonas, a UA, Universidade do Amazonas, é um grupo escolar e infelizmente agora eu não me lembro, acabou de sair da minha cabeça, mas Nilo Peçanha. Esse prédio está abandonado. Está lá, abandonado.
e como esse prédio, outros prédios que serviram como grupo escolar no centro da cidade estão abandonados. Isso me remete a um assunto que eu não posso deixar de abordar com o senhor, que é o abandono do centro de Manaus. O centro de Manaus é uma latrina pública, ali naquela área do porto. Eu fui lá e eu vi isso. É uma latrina pública lá, não existem banheiros químicos para a população. Existem agora bancas de revista que viraram bares. Eu fui lá e eu fotografei. Se eu quiser, eu até passo para o senhor essas fotos. Eu fui no centro de Manaus e a Marechal Deodoro, aquilo ali é algo lá eu não sei, talvez até realmente um mundo cão ali. O corre de pessoas sendo assaltadas com cordões, de idosos sendo assaltados, eu vi isso. O centro de Manaus está abandonado na verdadeira acepção da palavra. O único local ali no centro que a gente vê que tem atividade, uma certa segurança, frequência, etc., e que realmente está sendo mantido é aquela área ali do Largo de São Sebastião. Mas saiu dali, depois das 18 horas, é realmente terrível. Deus nos acuda. Deus nos acuda. Eu vi, novamente, um depoimento pessoal, recepcionista de hotel 5 estrelas ali naquela área dizer: eu acho melhor o senhor não levar o seu relógio e depois das 18 horas fique esperto aí por aí, porque o negócio é bravo. Recepcionista de hotel dizendo para turista tomar cuidado, porque o bicho está pegando no centro de Manaus. Que propostas o senhor tem na sua programação para injetar alguma coisa ali no centro de Manaus? Porque é uma pena ver tantos prédios abandonados. Na Marechal Deodoro tem um prédio, deputado, que está lá escrito 1900, está lá na fachada dele. Um prédio de 1900, que eles botavam o ano da construção, lindo a fachada, abandonado, jogado fora. É possível, e essa é a pergunta que não quer calar, ao invés de se fazer promessa, mas se fazer, investir para se recuperar, para resgatar o centro de Manaus, tendo como ponta de lança o grupo escolar Nilo Peçanha, onde foi fundada a UA e que está abandonado, deputado? Humberto, o centro de Manaus está abandonado. Eu fico muito triste quando eu vou lá. Eu que passei a minha infância lá, sempre trabalhei muito ali na Manaus Moderna, que não tem mais nada de moderno, né? Subindo e descendo ali pelo Porto do Rodo, enfim. E a gente vê a forma que está hoje. Está abandonada. A atual gestão deixou de olhar para o centro e só olhou para a Ponta Negra. Só olhou para o Vera Alves, para o V8, as paradas de ônibus da Ponta Negra, a coleta de lixo da Ponta Negra. Mundo, né? Primeiro mundo. Né? O Vera Alves, as paradas de ônibus, quando você vai lá para a Zona Leste, quando você vai para o centro da cidade de Manaus, que é a porta de entrada, quem chega do interior de barco, quem chega para visitar a cidade de Manaus, vai para o centro e não quer mais voltar. Sem falar na Cracolândia. Na Cracolândia que está lá. Então, assim, eu recentemente estive fazendo uma caminhada lá, eu sempre conversei com os empresários da área, nós vamos fazer o que tiver que ser feito, nós vamos reorganizar o centro da cidade de Manaus. Eu já estive com reuniões também com a CDL, enfim, nós temos um plano de governo para de imediato fazer uma reunião e reorganizar o centro da cidade de Manaus. E também eu tenho um plano habitacional para lá, trazer mais vida para o centro da cidade de Manaus. Só um estudo da nossa equipe tem mais de 100 pontos que estão abandonados. Você diz pontos, são prédios que estão abandonados. E casas que estão abandonadas lá no centro da cidade de Manaus. Nós vamos buscar recursos com o governo do estado, com o governo federal, para que nós possamos reformar e entregar para a população. Tem mais de 120 mil famílias que não têm onde morar. Ninguém mora em Vazão porque quer, mas precisam de uma oportunidade. E nós vamos trazer vida para o centro. O centro da cidade de Manaus precisa voltar àquele centro de antes, que as pessoas tinham orgulho de ir para lá, comprar, de visitar o centro. Você só vê hoje moradores de rua, que também moram lá, não é porque querem, é porque não tem para onde ir. Uma Cracolândia, furtos absurdos, de noite, eu já vi vídeos até de muitas cenas lamentáveis. É terrível. É por isso que eu tenho investimentos. Nós vamos otimizar recursos e nós vamos melhorar a cara da cidade de Manaus, que é o centro de verdade.
Nós não vamos investir na Ponta Negra, nós vamos investir no centro da cidade, nós vamos conversar com o micro e pequeno empreendedor, com os empresários da área, para que a gente possa reformar lá e trazer mais vida, reorganizar, né? O atual prefeito abandonou e recentemente foi fazer uma obra lá que ele fez com que ele concretou, né, o sistema de esgoto lá do centro da cidade de Manaus e alagou o centro da cidade. Se você for lá hoje, a revolta dos comerciantes, a revolta dos camelôs lá é enorme, porque essa atual gestão, além de não olhar para o centro, ela abandonou. O Zona Azul é uma reclamação só, né, de quem vai para o centro da cidade de Manaus. Então, assim, nós vamos reorganizar e nós vamos dar nossa contribuição e o centro vai ser valorizado, e eu tenho propostas viáveis, principalmente na habitação, que nós vamos reformar esses prédios, essas casas, e nós vamos entregar para a população que está precisando ter uma moradia digna na nossa cidade. Eu vou listar agora um ponto do centro que tem a ver com um outro lado profissional meu e eu preciso citar. Eu vi, ninguém me falou, eu estava lá, eu e outras pessoas, quando o navio transatlântico chegou e vários passageiros se recusaram a descer. Primeiro, porque o navio foi colocado ao largo lá, não podia lá no Porto do porque era no Roda. Porto no Roda. Não tinha, Manaus não tinha um porto lá para ir, uma pendenga lá, uma série de coisas. Conclusão, mas o importante aqui é que o turista ficou no barco e não veio visitar Manaus, ele ficou lá. Eu declaro isso publicamente. É muito Eles triste. ficaram lá no barco, vieram lá de não sei onde, atravessaram o oceano e aqui, muito bem. Aqueles que desceram, Voltaram e imediatamente. o senhor pode consultar isso, tem um guarda particular lá, orientando a saída dos caras, dos turistas, para entrar nos ônibus, para ir lá no Mercadão, para ir lá no teatro, para ir lá não sei onde, e um esquema de proteção especial. Por quê? Porque aquela área ali do Porto de Manaus, que está abandonado, que está jogado ao léu, um porto que é exemplo da joia, da genialidade da engenharia inglesa do século retrasado, que funciona feito um relógio suíço, o rio sobe, o porto sobe, o rio desce, o porto... E aquilo está jogado às traças. O Porto de Manaus, o cartão postal de Manaus, está horrível. Se o senhor for lá, não sei se o senhor já foi, lhe convido, bares Conheço muito lá dentro do porto, o povo chegando, o povo saindo, os turistas, uma vergonha. O senhor pretende dar um pouco da sua atenção como prefeito ao Porto Municipal, onde tem o único farol da nossa cidade, pouca gente sabe que no prédio da alfândega tem um farol que foi construído, está inativo e é belíssimo e que já funcionou. Quer dizer, com certeza, nós vamos... Eu estou falando do turismo agora. Sim, sobre o turismo, o que o senhor pretende fazer? Para que a gente possa fomentar o turismo na cidade de Manaus. Ninguém aguenta andar pelo centro. Falta de segurança, falta de organização, falta de ter uma guarda civil municipal lá armada para poder trazer mais segurança. Nós precisamos de um prefeito, e eu quero ser esse prefeito, que eu estou pronto para fazer isso, para reorganizar o centro da cidade de Manaus. Hoje está uma vergonha. Hoje o centro está abandonado pelo atual prefeito. Virou uma cracolândia. Tem moradores de rua lá, não tem onde irem ao banheiro. Quando amanhece, o dia está daquele jeito, enfim. É muita coisa que a gente precisa fazer lá. Nós vamos reorganizar, nós vamos conversar com os empresários, nós vamos fazer uma audiência pública, nós vamos começar a orientar as pessoas que trabalham lá para que a gente possa reorganizar o centro da nossa cidade. Eu sei muito bem que muitas pessoas estão ali não é porque querem, é porque é a única fonte de renda, mas a gente precisa dar oportunidade para eles, para que eles possam se reorganizar e se adaptar à lei municipal, que muitas vezes não é cumprida lá. Eles não cumprem o que está na lei municipal, né? Você muito falou aqui, tem banca de revista vendendo que virou bar. Isso não pode acontecer. Então, nós vamos reorganizar, é um compromisso meu, é urgente, nós precisamos priorizar e melhorar a visão que está hoje do centro da cidade de Manaus. Nós precisamos organizar. E o atual prefeito não fez em 4 anos, nos próximos 4 anos, que ele não vai fazer. Para isso, a gente precisa mudar Manaus.
E para poder mudar o centro da cidade de Manaus, precisa mudar o prefeito. E eu estou pronto para assumir essa missão. Candidato Roberto Cidade, o senhor tem 2 minutos agora para dizer para os espectadores por que eles podem fazer a pergunta se o senhor vai representá-los. O seu desejo é que eles digam: este prefeito eleito que eu elegi me representa. Com certeza, obrigado. Tempo é Quero seu. agradecer aqui primeiramente pela oportunidade do Portal da Holanda, a você, Humberto, um grande jornalista, um homem de bem, e muito obrigado pela oportunidade. Manaus já decidiu que quer mudar. Manaus precisa de um prefeito que esteja preparado. Fui vereador, deputado 2 vezes, fui eleito presidente da Assembleia já por 2 vezes, sei administrar. Vim de família do interior, nasci e fui criado na cidade de Manaus. Trabalhei na iniciativa privada e agora eu quero dizer para vocês, eu estou pronto para fazer as mudanças que Manaus precisa. Eu estou pronto para botar para funcionar 12 UPAs 24 horas na cidade de Manaus. Eu estou pronto para armar e equipar e aumentar o número para 3.000 agentes nos próximos 4 anos para dar minha contribuição com a segurança da cidade de Manaus. Eu estou pronto para criar o auxílio municipal permanente para 50.000 famílias na cidade de Manaus, no valor de R$150, para que a gente possa matar a fome. Fome não espera, fome, só quem passa fome sabe do que eu estou falando. E a Prefeitura de Manaus retirou o auxílio manauara de 40.000 famílias, e eu vou fazer diferente. O que se gastou com pintura, com tinta, pincel, com maquiagem, daria para fazer todas essas coisas. É por isso que eu vou colocar uma merenda de qualidade para as nossas crianças. Bolacha e suco não é uma merenda de qualidade. É por isso que nós vamos dar nossa contribuição com o transporte público da cidade de Manaus. Nós vamos reorganizar, nós vamos fazer as intervenções viárias necessárias e nós vamos melhorar o fluxo dos carros na cidade de Manaus. Ninguém aguenta mais o trânsito na nossa cidade. Manaus precisa de um prefeito que faça com que nós podemos ter mais geração de emprego e renda. É por isso que eu digo para você aqui, Humberto, nós vamos trabalhar duro para melhorar o nosso centro da cidade de Manaus, para melhorar a nossa porta de entrada. Manaus precisa de um prefeito que esteja pronto, mas o prefeito que está aí já teve 4 anos e não entregou nem 30% do que ele prometeu lá em 2020. Eu estou fazendo compromisso com a cidade de Manaus e se vocês me derem a oportunidade, eu vou entregar. Sempre trabalhei muito na minha vida, sempre cheguei com trabalho, com muita perseverança, com um caboclo que sempre está ali para aprender e sempre fazer a política do bem, a política de entregas. É por isso que eu peço o seu voto, que eu peço a oportunidade de ser o prefeito dessa cidade. É 44 para prefeito, vice-coronel Menezes é o nosso vice na nossa chapa. A mudança chegou. Bora mudar Manaus e eu estou pronto para fazer isso. Valeu. Muito bem, minha gente, é isso. Agora, só me resta dizer o seguinte, é com a gente, tá? Nós, os eleitores, nós é que temos essa decisão na nossa mão pelo melhor futuro para a cidade de Manaus. Eu quero dizer para vocês que eu estava vindo para cá, deputado, e vi um painel enorme, e nesse painel estava escrito: onde há fumaça, há vítimas. E eu quero fazer um pedido aqui, né, inclusive com o endosso e agora eu me refiro a ele como presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, para que os idosos de Manaus, façam como eu estou fazendo. Gente, vamos usar máscaras. Os idosos precisam usar máscaras. Nós não temos mais aquele pulmão que tínhamos. E essa máscara aqui, essa aqui, ó, pode descomplicar muita coisa e evitar muita coisa para os idosos. As crianças nem se fala que estão sendo terrivelmente afetadas. Para quem não sabe, Manaus, nessa terça-feira, está tomada pela fumaça e infelizmente é algo que está acontecendo em outras partes do Brasil. Mas para os idosos eu recomendo isso aqui. Vamos usar máscara. Eu gostaria de ter a opinião do nosso presidente da Assembleia sobre essa questão. Com certeza. Você disse um tema muito sensível que hoje a gente vive aqui na cidade de Manaus e em todo o estado do Amazonas. Usem máscara, você idoso, você criança. Eu acho que você que também está gripado, se você puder usar também máscara, é importante. Essas queimadas vêm dos municípios próximos, mas a atual gestão não se preveniu para nada. O atual gestor ele gosta de colocar a culpa nos outros, ele gosta de terceirizar o problema. O governador já montou o comitê, já está fazendo tudo que é possível, já mandou
os corpos de bombeiros, já começou a mandar equipes para essas áreas que estão com o maior fluxo de queimadas. Nós na Assembleia, nós sempre trabalhamos com prevenção, a gente já convocou lá o secretário da Defesa Civil, ele foi lá, se explicou, e hoje eu quero dizer para Manaus precisa de um prefeito que dê a sua contribuição. Manaus, ano passado, sofreu com isso, e passou um ano e o prefeito não fez nada. É por isso que nós na Assembleia, a gente sempre trabalha com organização. E eu quero dizer para vocês que estão me assistindo, eu nunca me eximi de nada, a gente sempre buscou trazer propostas, compromissos, e nós aprovamos recursos no orçamento do Estado para que o governo se planejasse. E foi assim que foi feito. O prefeito já montou um comitê, o governo já montou um comitê em onde tem especialistas que estão fazendo os estudos e estão indo nas áreas de foco. Mas nós precisamos orientar os nossos jovens, orientar as nossas crianças e orientar principalmente os nossos idosos. Minha gente, é o seguinte, para terminar agora eu vou terminar. Eu colhi um dado hoje de manhã que estas queimadas são as maiores dos últimos 26 anos. Maiores dos últimos 26 anos, e há um ano nós tínhamos aqui 6 mil focos de queimadas. Hoje, terça-feira, nós temos 12 mil focos ao todo em toda a Amazônia. E isso é o dobro, e isso retrata a gravidade do quadro que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. Mantenha as janelas da tua casa, se possível, fechadas também. Muito obrigado pela companhia, e na próxima terça-feira nós estaremos de volta, desta vez para receber justamente o o candidato a vice na chapa do candidato Roberto Cidade. O Coronel Menezes vai estar aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade. Assista o nosso programa aí. Valeu, assista a nossa entrevista aí. Agradeço a Holanda também. Obrigado. Obrigado, deputado. Até a próxima. A Apvida acaba de inaugurar a terceira unidade para atendimento TEA. São 50 salas, diversos profissionais e especialidades para acolher os nossos clientes. Onde há inclusão, há vida. Onde há vida, há Apvida.